Olá, estimados e seletos alunos deste nosso curso de bases, rudimentos de filosofia do direito. Vamos estudar hoje, começar hoje o nosso módulo 2, que trata das correntes jusfilosóficas, e vamos começar a falar do jusnaturalismo. Depois de falar sobre o jusnaturalismo, já falamos bastante nas aulas anteriores, mas vamos rememorar algumas coisas e apresentar outras coisas novas acerca desta corrente jusfilosófica tão importante. Okay? Depois disso, a gente vai para o juspositivismo e prosseguimos. Okay? Bom, a base histórica do jusnaturalismo começa, como nós já dissemos, com Sófocles, quando ele apresenta a história de Antígona. Isso acontece em meados de 442 a.C. Nesta história, Sófocles é uma tragédia, né? Não é uma história, é uma tragédia, digamos assim. Os finais são sempre realmente trágicos. E nesta tragédia em específico, Antígona vê os dois irmãos Etéocles e Polinice guerreando pelo trono da cidade. Eles guerreiam e os dois acabam morrendo nessa guerra. Então assume interinamente o tio de Antígona, de nome Creonte. E o Creonte, como, sob a perspectiva dele, Polinice, que saiu da cidade e depois voltou atacando a cidade para dominá-la, ele havia traído a cidade, então ele ordena que ninguém sepulte o cadáver de Polinice. O cadáver de Etéocles foi sepultado com todas as honrarias de Estado, e Polinice deveria ficar com seu cadáver insepulto. Antígona, a irmã dos dois, vendo isso, não se conformou, foi lá e tentou sepultar o corpo do seu irmão Polinice, quando é pega pelos soldados. É pega pelos soldados, é levada até o seu tio. Então Creonte diz a ela: por que você fez isso? Você não estava sabendo do meu decreto? Ela: sim, eu estava sabendo do seu decreto, mas o que é o seu decreto diante de uma agrafoi nomoi? Ou seja, o que é o seu decreto diante de uma lei não escrita? Seu decreto não tem força perante uma lei não escrita, qual seja a lei que diz que todos os seres humanos, pelo simples fato de serem humanos, merecem, quando falecidos, quando mortos, quando a vida, que é essa energia que faz com que nossos tecidos se mantenham juntos, unidos, a energia que faz com que nós sejamos um ser unificado, essa energia se esvai, se dissipa, e então a tendência do corpo é se desfazer. Quando isso acontece, todo e qualquer ser humano, pelo simples fato de ser humano, merece ser sepultado. A história termina de maneira muito trágica, mas o que importa para a corrente jusfilosófica é quando ela fala de agrafoi nomoi, de leis não escritas. Grafoi, grafos de grafia, a grafoi é não escrita, nomoi são normas, né? Nomos. Nomos eram os muros das cidades-estado, então nomoi eram as regras intramuros, regras que aconteciam, que ocorriam dentro da cidade. Então, as agrafoi nomoi são as normas, as regras intestinas a uma cidade que não são escritas. Mas não é pelo fato de não serem escritas e não terem sido sequer faladas que elas não existam. Essa é a ideia central do jusnaturalismo. Ok? Logo em seguida nós temos Platão, que coloca na boca de Sócrates a ideia de justiça numa discussão com Trasímaco. Sócrates está conversando e nessa conversa ele está falando acerca da justiça, que a justiça é algo transcendental, algo que está para além do ser humano e que o ser humano busca, como sempre, né? Por ser dado ao bem, por ser voltado ao bem, o ser humano tendente a ser virtuoso busca a virtude da justiça. Então Trasímaco bate na mesa e diz: não, você está totalmente errado, Sócrates, justiça não é nada além da vontade daquele que detém o poder, a vontade do mais forte. Então existe todo um embate, todo o livro da República se desenvolve
a partir dessa ideia, né, dessa discussão, o que é justo e o que não é justo, tanto que Sócrates não vai responder a Trasímaco de uma maneira imediata, ele vai responder lá no final, quando ele já desenvolve toda uma ideia acerca do que é uma república, de como deveria funcionar a polis, a cidade-estado grega. Né? Então, Platão surge como o primeiro filósofo que defende, na qualidade de filósofo, a ideia do justnaturalismo, a ideia de que existe uma justiça que transcende as vontades, aos anseios, aos desejos do ser humano, transcende até a própria racionalidade interior do ser humano, senão que o ser humano tem a capacidade racional de captar isso que é externo a ele, essa justiça que lhe é externa, então ele consegue, captando isso, aplicar isso aqui na cidade-estado. Okay? Aristóteles vai temperar um pouco essa ideia, né, e ele vai dar uma abordagem um pouco mais realista para a justiça. Ele vai dizer que o que existe no metafísico é real, mas o que existe no mundo físico também é real. E ele vai partir dessa ideia observando o universo físico, não o universo metafísico. Atinge-se o metafísico por meio do físico. Então ele olha primeiramente para o ser humano, e quando ele olha para o ser humano, ele substancia o ser humano. O ser humano é uma substância, tá? E o que é? Uma substância é vivente? Sim, é vivente, porque não é uma pedra. E dentro dos viventes existem os minerais e os animais. Os vegetais e os animais. O ser humano não é vegetal, ele é animal, ele se locomove, etc. Ele tem os 5 sentidos mais apurados. E dentre os animais, o ser humano é sui generis. É sui generis porque ele possui a racionalidade. Então ele olha para essa ontologia humana e percebe que o ser humano é uma substância vivente, animal e racional. Então essa essência humana seria também o próprio fim, a própria finalidade do ser humano, ser uma substância vivente, animal e racional. E sendo esta sua essência e o seu fim, ele consegue entender o que é o bem para o ser humano, como é o bem agir do ser humano, a partir da própria ontologia humana. Então Aristóteles ele vai distinguir o que é natural, o que é lei natural, que deriva dessa ontologia humana, e o que é pura e meramente legal, que são decisões políticas, né, derivadas dessa comum unidade do ser humano. Quando o ser humano se agrega a um grupo, né, de diversas pessoas, surgem aí regras de convívio que são puramente legais, não são naturais, por assim se dizer. Então ele faz essa distinção entre o direito que é puro, que é natural, e o direito que não tem essa pureza natural, ele é meramente legal. Como se fosse, ele estava já tendo uma ideia do que seria um direito positivo, do que seria um direito natural. Não que o direito positivo não seja também, não possa ser também uma manifestação física de um direito que é natural, ok? Mas ele começa a ter essa ideia, a distinguir um direito que é puro e um direito que é político. Um direito que é natural e um direito que é político. Pois bem, andiamo. Na marcha histórica, temos há mais ou menos 60 anos antes de Cristo, um político romano chamado Cícero. A base de Cícero é uma base estoica. O que é o estoicismo? O estoicismo ele vai pregar a imperturbabilidade da alma humana por meio da extirpação das paixões. E como eu vou extirpar as paixões? Buscando as virtudes. Veja só, eu me torno um ser humano imperturbável quando eu extirpo minhas paixões por meio da busca pelas virtudes. Se eu estou buscando as virtudes, esse meu movimento de buscar as virtudes é um movimento pensado. E se é um movimento pensado, é um movimento que se relaciona dentro da ontologia humana à racionalidade humana. Não se relaciona à substância puramente, não se relaciona à substância vivente puramente, não se relaciona à animalidade puramente, senão que se relaciona à racionalidade. Nós nos movemos para o bem de forma racional, de forma
eu não vou dizer científica, mas consciência do que nós estamos fazendo, de forma consciente. Essa era a palavra que me faltava. Nós nos movemos para o bem de forma consciente. Isso significa que estamos usando a razão. E se nós estamos usando a razão, existe um apelo à razão nesse justnaturalismo de Cícero. Leiamos as frases que ele escreve. A primeira ali em cima. A verdadeira lei. Qual é a verdadeira lei? É a razão superior. Veja só, ele está sobrelevando a razão humana. É a razão superior em conformidade com a natureza. Ele não está falando assim, olha, aqui está a razão e o que é natural não faz parte do direito. O direito é 100% razão. Não, ele não está falando isso. Ele está falando que aqui existe a razão e aqui existe a natureza. E a razão é capaz de olhar para a natureza, produzir um noema, uma imago, uma imagem interna dessa natureza, e a partir desta imagem da natureza, a partir dessa compreensão da natureza, cria-se o direito humano, o direito do homem, o direito feito pelo homem. Leiamos aqui essa segunda frase dele. O direito é a razão mais alta. O direito é a razão mais alta. Então, dentro da racionalidade humana, nós temos a racionalidade humana aqui, o direito está em primeiro lugar. Depois vem as outras coisas, mas o direito está em primeiro lugar. O direito é a razão mais alta. Inculcada na natureza, olha só, ele não se desapega da natureza. Inculcada na natureza, que determina o que deve ser feito e proíbe o seu contrário. A razão olha para a natureza e, a partir dessa observação, ela chega à conclusão do que pode e do que não pode ser feito no contexto social. Vamos apagar aqui. Ok. Prossigamos. Bom, temos, depois de Cícero, uma figura muito importante, Santo Agostinho. Para Santo Agostinho, a lei pode ser justa ou injusta. Já começa aí a ideia de injustiça também. A lei justa é uma lei que deriva, que provém de Deus. A lei justa, por excelência, é a lei de Deus. E as leis humanas, elas só vão ter valor, ou seja, elas só serão justas, se elas refletirem essa justiça divina. As leis naturais são leis divinas e as leis humanas só serão justas se coadunarem, se não forem contrárias a essa lei natural. Surge, portanto, com Santo Agostinho, ou melhor, ressurge a ideia da possibilidade de leis serem injustas. Porque até então qual que era a ideia? Ora, se existe um rei, ou sei lá, qualquer governante, que impõe as suas leis para as pessoas, essa imposição, essas leis, por mais injustas que nos pareçam, elas são a vontade de Deus. Por quê? Se não fosse vontade de Deus, este déspota não seria um comandante, um governante, um rei. E se é vontade de Deus, porque se nenhuma folha cai da árvore sem ser vontade de Deus, é vontade de Deus que esse indivíduo esteja no poder e, portanto, é vontade de Deus que esse indivíduo faça as coisas que ele faz, por mais absurdas que sejam as coisas. Sejamos nós crentes em Deus a ponto de entendermos que existe um plano maior e que nós não participamos deste plano maior conscientemente. Então temos que aceitar aquilo que se nos impõe. Tá? Santo Agostinho rompe um pouco com isso quando ele fala que as leis humanas só têm valor, só têm validade se elas refletirem essa ideia de lei divina. Uma lei que, por ser divina, é obviamente justa, porque se Deus é bom, belo e justo, uma lei divina é uma lei justa. Santo Tomás de Aquino, aqui do lado, né, que ele está magrinho. Reza a lenda que ele era um pouco mais parrudo, né, tanto que era chamado de o boi silencioso.
Santo Tomás de Aquino ele vai diferenciar a lei eterna da lei natural. Então, Santo Agostinho fala da lei natural, que é divina, e da lei humana. Santo Tomás de Aquino vai falar, peraí, existe uma outra classe, uma terceira classe. Existe a lei eterna, que é a lei divina. Existe a lei natural, que é uma lei que a natureza capta desta lei divina. E então existe a lei humana. O ser humano ele vai, por meio da sua ratio, por meio da sua razão, por meio da sua racionalidade, captar esta lei natural, que tem a genética da lei divina. Ele acessa a lei natural e, a partir dessa lei natural, ele consegue inscrever o que deve e o que não deve ser feito. É muito semelhante ao que está escrito aqui, ao que Cícero diz aqui, só que aqui, quando chega em Santo Tomás de Aquino, ele coloca, obviamente, o caractere religioso nesta ideia de lei natural, colocando a existência de uma lei superior à natural, que seria a lei divina. Pois bem, a partir do século XV, os ideários modernos começam a surgir. E esse ideário moderno vai tentar colocar de lado essas questões religiosas, vai tentar fazer com que o ser humano se emancipe da religião, inclusive e principalmente no que tange ao direito. Isso não quer dizer que o juspositivismo se inicia aí, não. Nós temos aí Hugo Grocio e Samuel Pufendorf como representantes de um jusnaturalismo moderno. Eles inauguram o jusnaturalismo moderno. Para Hugo Grocio, o direito natural é um direito baseado na razão humana, independentemente de qualquer autoridade divina. Veja só a diferença aqui. Hugo Grocio, ele não vai ser igual ao ideário, não vai aceitar o ideário de Cícero, porque Cícero, vocês se lembram, ele tem aqui a razão humana e ele tem aqui a natureza. E existe uma conexão entre ambas. Aqui, no caso de Hugo Grocio, ele vai colocar a razão humana como sendo a produtora do direito natural. Some aqui, em Hugo Grocio, a natureza. O direito natural é derivado da razão humana. É a raça humana quem vai produzir o direito natural. E Pufendorf, ele era um barão, por isso que ele é todo assim, diferentoso, né? Olha a cutis dele, a tese dele branquinha, ele era barão, ele era da nobreza. Então, o barão de Pufendorf diz que as normas naturais decorrem da necessidade de coexistência pacífica e cooperativa. Ele não está falando que Grocio está errado, falando que surge da razão. Mas, talvez, o ser humano coloque a razão para trabalhar na feitura de leis naturais. Por quê? Porque o ser humano é um ser gregário, ele se agrega a um grupo, e quando ele se agrega a um grupo, ele precisa criar regras para que esse grupo não padeça, para que esse grupo junto subsista. Então, é a necessidade de coexistência pacífica, de cooperação, que vai fazer com que a racionalidade humana crie as regras. Okay? Percebam como existe uma emancipação da questão de Deus, da questão teológica ligada, conectada ao direito. E aqui, o direito vai se despindo, o jusnaturalismo vai se despindo não só da teologia, mas também das questões de ordem natural. Não se olha mais para a natureza, olha-se somente para o interior do próprio ser humano. A modernidade é realmente isso, né? O movimento moderno que nos leva à modernidade, que nos tira do ambiente clássico e nos leva para o moderno, é exatamente você deixar de olhar para o mundo e passar a olhar para si mesmo. Um movimento que começa, devo dizer, lá com Sócrates, porque até antes de Sócrates, o que faziam os filósofos? Os filósofos observavam o seu entorno e tentavam descobrir, por meio da sua razão, as origens das coisas, tentavam descobrir o que as coisas eram de fato, de onde vieram, o que são, para que servem, né? Qual é o telos delas, qual a finalidade delas e qual é o fim delas, para onde elas vão.
é Sócrates que inaugura o pensamento filosófico subjetivo. Sócrates vai usar essas técnicas filosóficas não para olhar e conhecer o mundo, mas para olhar e conhecer o ser humano. Sócrates inaugura isso. Só que ele ainda olha para o ser humano no sentido lato. Agora o que acontece? A modernidade não vai olhar para o ser humano em sentido lato, mas vai olhar para o indivíduo. Vejam só o movimento filosófico. Primeiro olha-se a natureza, depois olha-se o ser humano e, por fim, olha-se o indivíduo. Não o ser humano como um todo, mas sim o indivíduo. A tendência, então, começa aqui já com Gross e Pufendorf a individualizar o direito. Okay? Inicia-se uma queda do pensamento religioso. É necessária uma fundamentação laica para o direito natural. Inicia-se, portanto, a era da razão. Então, o justnaturalismo começa a se enfraquecer, por óbvio, né? E no Renascimento, lá no século XV, há um grande enfraquecimento. Valoriza-se a razão, valoriza-se a ciência, o homem se afasta de Deus. Se vocês olharem essa figura aqui de Michelangelo, vocês vão perceber exatamente aqui que Deus, o Criador, faz força, o dedo dele está estendido, ele quer alcançar a criatura, que é Adão. Mas é Adão, a criatura, o filho, que demonstra falta de vontade. O dedo dele fica assim. E Deus querendo tocar, não, vem para cá, não se perde de mim. E o ser humano se afastando de Deus. Essa ideia do renascentismo. Né? Eu vou me afastar de Deus, eu vou me emancipar da religião, vou me emancipar do Criador, eu vou ser adulto agora. Agora eu penso por mim mesmo. Não preciso de ninguém dizendo o que eu devo ou não devo fazer. Agora sou eu mesmo e Irene. Ato seguinte, vem o iluminismo. Vem o iluminismo com diversos pensadores. Pensadores que são, no mais das vezes, contratados pela elite burguesa para pensar em uma espécie de Estado moderno emancipado da religião, emancipado principalmente dos reis, porque se nós nos emancipamos da religião, não existe mais o escolhido de Deus para governar determinado território. Então, como nós poderíamos governar este território? Esses pensadores são financiados, de certa forma, pela burguesia para pensar em um Estado moderno, para pensar em um Estado independente da vontade de Deus, da vontade dos reis, como seria então. Só que isso não é feito no ambiente acadêmico. Esses pensadores, eles são pensadores de gabinete. Eles não colocam os seus pensamentos para serem depurados pela chama da discussão acadêmica. Não vai para a academia, não vai para as universidades. Repito, são pensadores de gabinete, cada um no seu gabinete, desenhando o que eles entendem que poderia vir a ser um Estado moderno. E cada um deu a sua contribuição. Montesquieu, por exemplo, aqui está Montesquieu, deixa eu colocar um amarelinho, né? Montesquieu, ele vai falar da divisão dos poderes. Então, nós podemos dizer que existe um poder executivo, um poder legislativo, um poder judiciário. O poder legislativo vai fazer as leis. De que maneira? Já vamos ver, né? Por meio da vontade da maioria, né? A volonté générale. E essas leis elas devem ser cumpridas pelo poder executivo que executa a vontade do povo, que está consubstanciada nas leis, e o poder judiciário serve para aparar as arestas, para acalmar os ânimos quando houver algum embate, alguma discussão entre duas partes distintas. Então o poder judiciário vai fazer o julgamento disso e vai apaziguar a sociedade. Executivo, legislativo e judiciário, 3 poderes. Dividem-se os poderes. É um poder uno, mas trino ao mesmo tempo, tal qual a Santíssima Trindade. John Locke. Onde está John Locke? Nós não temos John Locke aqui, mas vamos escrever Locke. John Locke, muito importante, deveria estar nessa figura também. O que diz John Locke? Para o justnaturalismo, ele é importante porque ele vai
talvez ele seja o primeiro a fazer isso. Ele vai enumerar os direitos naturais. Ele vai dizer que existem direitos que são naturais e esses direitos são a vida, a liberdade e a propriedade. Isso lá na frente, ou melhor, aqui na frente, aqui perto, se transforma, por exemplo, na lista que John Finnis faz, que nós já vimos, acerca dos direitos naturais, dos bens humanos básicos que devem ser protegidos, né? Inicia-se aqui com John Locke. Ele vai fazer essa lista, né? Além de outras coisas também que ele contribui para a criação do Estado moderno. Aqui nós estamos dando uma ênfase ao justnaturalismo. Okay? Jean-Jacques Rousseau vai falar da soberania popular, do pensamento democrático. Veja só, Rousseau, junto a Montesquieu, vai falar o seguinte: olha, as leis feitas pelo legislativo são a vontade geral, são a vontade da maioria. E por isso elas devem ser respeitadas por todos, devem ser executadas pelo Poder Executivo e devem ser observadas em todo e qualquer julgamento do Poder Judiciário. Veja a junção da ideia de soberania popular de Rousseau com a ideia de divisão de poderes de Montesquieu. Okay? Denis Diderot, esse está aqui. Está aqui. Aqui está Denis Diderot. Ele vai defender que é necessária, não é suficiente a vontade do povo para a elaboração das leis. Além da vontade do povo, as leis têm que respeitar a razão. É necessária a racionalidade na criação das leis. Okay? E com isso ele pugna a criação de um sistema de justiça mais humano, mais racional. Por fim, nós temos aqui o Jean Leronte d'Alembert. Aqui o d'Alembert. Jean d'Alembert. Ele tem um posicionamento, obviamente, racional. Quando a gente fala de iluminismo, a gente está falando de racionalidade. Então, o d'Alembert ele tem um pensamento racional e crítico, totalmente contra o dogmatismo. Quebre os dogmas. Pense racionalmente. E se eu pensar racionalmente, não existe lugar para qualquer autoritarismo, para qualquer arbitrariedade autoritária. Portanto, ele olha um conjunto de leis que existem já e fala, olha só, vejam só como essas leis são autoritárias, como essas leis são irracionais e, portanto, autoritárias. E ele pugna, então, a reforma dessas leis autoritárias, jogando lume racional sobre o poder legiferante, sobre o poder apto a legislar. E, por fim, Adam Smith. Né? Adam Smith é muito conhecido pelas suas teorias econômicas, mas ele defendia algo relacionado ao justnaturalismo também, ao direito. Ele dizia que as normas legais deveriam refletir alguns princípios. Princípios da empatia e do bem comum. Nossa, isso aqui ficou bem esquisito, né? Empatia e bem comum está escrito aqui. Acreditem, só acreditem. Confiem. Foi o que eu tentei escrever. Vejam só, então, que houve contribuição para o justnaturalismo moderno dos pensadores iluministas. Okay? E a maioria deles, Hobbes, Rousseau, John Locke, até próprio Kant, eles defendiam a ideia do contrato social. O que é essa ideia do contrato social? Existe um estado de natureza no qual o ser humano é colocado, é cuspido, é introjetado. Nós nascemos no estado de natureza. Imagine se não existe sociedade. Estamos aqui indivíduos jogados na natureza. Esse estado de natureza é muito difícil. A natureza joga contra nós. Quantos animais são nossos predadores? Inúmeros, né? Inúmeros animais são nossos predadores. Então nós escolhemos, por livre-arbítrio, nos unir para nos tornarmos mais fortes e vencermos, superarmos esse estado de natureza. Então nós nos unimos por meio dessa vontade, por meio de um contrato. Se eu tenho vontade de me unir ao grupo e o grupo me aceita como pertencente a ele, existe um contrato bilateral, atributivo, ou seja, eu vou dar o meu quinhão de força para esse grupo vai me proteger em contrapartida e estamos juntos.
existe um contrato social, nem que esse contrato seja tácito, não expresso. Eu não escrevi, eu não assinei nenhum contrato quando eu nasci. Nunca me perguntaram, você quer fazer parte aqui da comunidade brasileira? Você quer fazer parte da comunidade sorocabana? Não. O simples fato de eu aqui estar já faz com que eu faça parte desta comunidade. Então, um contrato tácito, não expresso. Ok? Pois bem, e o que acontece quando o ser humano se une, se agrega e supera a natureza? O ser humano, quando supera a natureza, ele descobre que existem outros problemas que daí surgem. O lobo, que pode ser a representação da natureza selvagem, que atacava o ser humano, sempre atacou o ser humano, o lobo deixa de ser um problema. O próprio ser humano se transforma um problema para o ser humano. E daí vem a ideia do Homo homini lupus. A partir do momento em que nós celebramos o contrato social, nós superamos a natureza e o homem se transforma no lobo do próprio homem. O homem se transforma na funesta natureza selvagem de outrora do próprio homem de agora. Homo homini lupus. O homem é lobo do próprio homem. Pois bem, esta é a fundação do Estado moderno. E é um Estado moderno que já começa a apontar muito fortemente para o juspositivismo, para a superação da ideia jusnaturalista, ou seja, o que vão valer são as leis escritas. As leis escritas são per se. Se as leis foram feitas cumprindo-se o regramento para a feitura das leis, essas leis são válidas. Se elas são justas, se elas são injustas, para o caso concreto, isso é de só menos importância. O que importa é que as leis existem e que elas, por oficiosidade, elas são válidas e eficazes. Já vimos isso, né? A escada pontiana, né, tem existência, a validade e a eficácia. Então, para o juspositivismo, o simples fato de a lei ser oficiosa já garante a ela esses 3 degraus. Ela é existente, válida e eficiente. Vimos isso. É aí, então, que começa o ideário juspositivista. Começa a ser aplicado de uma maneira bem forte daqui até aqui. Então, eu digo a vocês que o século XIX, praticamente todo, foi um século que se curvou aos anseios e ao pensamento juspositivista. Até que chega, na década de 30, o nazismo ao poder. O nazismo ascende ao poder da Alemanha. O que acontece, nós já vimos, é que eles se utilizam dessa ideia de que a lei é válida pelo simples fato, é existente, válida e eficaz pelo simples fato de ser oficiosa, então começam a fazer uma série de barbáries amparados nas leis. Criam leis para fazer a barbárie. Obviamente que depois da Segunda Guerra Mundial, então o que vai acontecer? Vamos repensar o direito. Éramos jusnaturalistas, nos tornamos juspositivistas e aconteceu isso. Não quer dizer que o juspositivismo foi a causa fundamental para que o nazismo fizesse o que fez, para que o fascismo fizesse o que fez. Não. Mas é inegável que o juspositivismo foi um solo fértil para que se plantasse esse ideário e esse ideário nascesse e fizesse o que fez. Tá ok? Que fique bem claro. Até o próprio nazismo, ele não era juspositivista, na verdade, ele era moralista extremo. Tudo começa com um moralismo nazista. Só que em determinado momento esse moralismo ele vai ganhando tanta força que o direito alemão e o moralismo nazista se transformam na mesma coisa. Começa com o moralismo. Você achar que o alemão é superior ao judeu. É um moralismo. É um moralismo muito individual, nada baseado em elementos externos, exteriores, naturais, em um pensamento filosófico, nada. Né?
criam-se umas desculpinhas acerca disso, tentam dar uma certa cientificidade para essa informação, mas é óbvio que essa cientificidade é paupérrima quando a gente olha com os olhos de hoje, né, para isso. Pois bem, quando se percebe o que aconteceu, então nós damos um passo atrás e começamos a revitalizar, a reavivar o justnaturalismo. Esse reavivamento do justnaturalismo, também o vimos, começa para que seja possível julgar o lado perdedor da guerra, que seja possível julgar aqueles perpetradores das barbáries nazistas, porque de um lado nós tínhamos o direito, do outro lado nós tínhamos a justiça. O direito autorizava as pessoas a fazerem o que fizeram, as barbaridades, mas a justiça não aceitava isso. Então, há um reavivamento do justnaturalismo, criando uma lex ex post facto retroatível para poder julgar e condenar e punir as pessoas que fizeram o que fizeram. Eu tenho umas críticas sobre isso. Como vocês já devem ter visto, eu deixei um material para vocês, o meu artigo científico que escrevi para o doutorado. Espero que tenham lido. Se não leram, que o façam, é importante. Pois bem, desta revitalização surgem alguns nomes. Gustav Radbruch, Longfuller, John Finnis, mais contemporâneos, Robert Alexy, Ronald Dworkin, Gustavo Zagrebelski. Aliás, o Gustavo Zagrebelski é bem interessante. Ele é contemporâneo nosso, agora aqui no ano de 2024 ainda é vivo. Ele foi um constitucionalista, ele é um constitucionalista italiano. Aos 26 anos de idade, 24, 26 anos de idade, começou a dar aula de direito constitucional. Ele chegou a incorporar, ele já foi ministro, da Suprema Corte, foi um dos juízes, um dos magistrados da Suprema Corte italiana, hoje já afastado, obviamente, já está de idade bem avançada. Ele tem algumas ideias muito interessantes. Eu, inclusive, vou deixar para vocês aqui uma entrevista que foi feita com ele. Vou deixar por escrito aqui, podem acessar aqui mesmo, na plataforma. E é muito interessante porque o que ele pretende hoje, não mais pensar sobre o direito constitucional, escrever teses constitucionais mirabolantes, não. Ele acha que com seus 80 e pico anos de idade, é interessante neste momento ele olhar para o passado com a lente do momento atual. Olhar para o antigo com os olhos do novo. É isso que ele pretende fazer, que ele busca fazer. Leiam a entrevista, se vocês gostarem mais dele, pesquisem sobre ele. Eu acho ele um cara fantástico, assim, sabe, de uma sanidade intelectual invejável, ímpar e invejável. Prossigamos. Bom, vamos tratar agora dos contemporâneos, dos mais contemporâneos aqui, dos pós-modernos. Temos Gustav Radbruch. Nós já vimos Gustav Radbruch. Ele abandona o juspositivismo e se filia ao justnaturalismo. E ele cria, então, a frase dele, que é uma reformulação da frase tomista, da frase de São Tomás de Aquino, dizendo que uma lei extremamente injusta não é lei. Temos também Longfuller. Longfuller escreveu um livro, um livreto, Acho que eu tenho aqui. Aqui. É obrigatório, acho que todos já lemos, na faculdade, o caso dos exploradores de caverna. É interessante que nesse caso dos exploradores de caverna ele vai trazer o ideário juspositivista, o ideário justnaturalista, o ideário utilitarista. Cada um dos juízes do caso é um tipo de jurista. É bem interessante esse livro, o caso dos exploradores da caverna. Pois bem, o Longfuller ele traz uma ideia inusitada para o direito natural. Ele vai defender que o direito ele já existe. Vamos lá. O direito ele já existe e ele é válido. Mas a eficácia do direito vai depender
da moralidade intensa do direito, ou seja, da automoralidade do direito. E o que seria essa automoralidade do direito? Primeiro, o direito ele tem que se manifestar como uma rule of law, ou seja, como uma lei, uma regra esculpida em lei. Por quê? Se é uma regra que não se tornou lei, ela é uma regra de ordem moral, de ordem ética, mas não é uma ordem jurídica, não é uma norma jurídica. Para ser norma jurídica, primeiro, a existência relaciona-se a rule of law, ou seja, a regra tem que ser de direito, a regra tem que ser legal. Só que essa regra ela tem que ser publicada. Não basta ela existir, ela tem que ser publicada. Princípio da publicidade, eu tenho que dar publicidade à regra para que todos tomem conhecimento da regra, nem que esse conhecimento seja tácito. Além disso, a regra precisa ser clara, é o princípio da taxatividade. Todos têm que entender o que o jurista está querendo com isso. O que o jurista não, o que o legislador está querendo com a regra. O que o legislador está esperando de nós como seres humanos. Como ele quer que nós nos comportemos. Por isso a regra precisa ser clara. Ela não pode ser retroativa. Princípio da irretroatividade da lei. Vedação do lex ex post facto. Já vimos isso diversas vezes, já falamos por demais disso. Ela não pode ser contraditória. Ela não pode dizer que sim depois que não ao mesmo tempo. Uma lei não pode dizer que sim, a outra dizer que não. Há de existir um ordenamento jurídico, esse ordenamento jurídico tem que ser uniforme, tem que ser coerente consigo mesmo, entre outras coisas. Percebam então que Longfellow vai dizer que as leis naturais, elas não tratam da existência nem da validade, elas tratam da eficiência das leis, e a lei precisa existir, precisa ser publicada, clara, não retroativa, não contraditória, etc. A lei natural, na verdade, está relacionada a esta moralidade interna, intensa, do próprio dispositivo legal. A lei natural é encontrada, de acordo com Longfellow, dentro da lei positiva. Olha que interessante, que diferente, né, essa ideia dele. Pois bem, e temos o famigerado John Finnes. Eu sou um pouco crítico dele, vocês já sabem, né? Nos anos 40, o John Finnes vai retomar alguns aspectos das obras de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, né? E ele vai defender que existem diferenças entre as regras naturais e as regras legais. Vocês se lembram que nós vimos isso, algo semelhante a isso lá atrás, quando falamos de Aristóteles agora há pouco, nesta aula mesmo? Falávamos de Aristóteles e dizíamos que Aristóteles dividiu a lei em duas. Aquela lei que é de ordem natural e aquela lei que é de ordem política. Pois bem, John Finnes vai reavivar isso aí. Ele vai falar de regras naturais e de regras legais. Existe uma comparação entre as regras naturais e aquilo que os romanos chamavam de ius gentium. Deixe-me escrever aqui. Ius gentium. Ou seja, o direito das gentes, o direito dos povos, independentemente da vontade política, existem direitos que são inerentes aos povos, inerente a todo e qualquer ser humano. Essa é a ideia de ius gentium, ok? Regras inafastáveis da convivência humana. Daí desse ius gentium derivariam os direitos humanos universais. As infrações a esses direitos humanos universais seria uma mala proibita, um mal proibido. Já as infrações à própria natureza do ser humano seria o mal em si, um malam per se, mala in se, ok? Pois bem, vamos continuar. Já estamos finalizando a nossa aula. Eu vou deixar para tratar disso na próxima aula, tá ok? Na próxima aula nós continuamos aqui. Por hora, vamos finalizar, já estamos nos batendo os 45 minutos do primeiro tempo. Vamos, talvez, jogar mais uma bolinha, mais 45 minutos no segundo tempo, tá ok? Até a próxima aula, espero vocês lá.